Fala pessoal, estamos aqui para mais um Bcast. O Bcast, lembrando todo mundo, é o podcast para o corretor, para o vendedor, para os apaixonados do mercado imobiliário, que estão aqui acompanhando os nossos episódios para ter bons insights para novas vendas, para conseguir atender melhor aquele cliente que parou de responder no WhatsApp ou ainda aquela carteira de clientes que ficou meio esquecida por um tempo. A gente ajudar a construir um novo relacionamento, ajudar a construir um novo caminho para você, corretor, ter muito mais sucesso, ganhar muito mais dinheiro e com certeza aí em 2023, né, que já está chegando no finalzinho aqui, ter aí a carreira de sucesso que você sempre sonhou. Então vem com a gente, hoje está aqui comigo a Fernanda. Estamos aqui novamente. E Fer, hoje a gente tem um convidado muito massa, né? Mais um com uma jornada profissional aí bem interessante. Exato, e é meu amigo de longa data já, Henrique Tormena. Henrique, muito obrigado por ter vindo aqui, aceitar o nosso convite. E antes de passar a palavra para você, né, deixar claro, pessoal, que a gente está buscando, nesses últimos Bcast, trazer pessoas de diversas áreas de conhecimento, com diversas passagens profissionais, né, que consigam contribuir com visões, de certa forma, que consigam trazer gatilhos diferenciados para o nosso mercado. Que a gente consiga aí trazer bons insights, aqueles que você, provavelmente, falando só com outros corretores, você não vai ter. Então, esse é um dos objetivos nossos. Então, o Henrique está aqui também para ajudar nessa construção, né, Henrique? Prazer em estar aqui, gente. Obrigado pelo convite. Bom, vamos bater um papo aqui, tendo muito mais de tecnologia, startups, um mundo diferente, mas o que eu puder agregar, vou ficar muito feliz. Massa. Show. Ô, Henrique, para começar aqui o papo, cara, eu gostaria que se você puder contar um pouquinho da sua trajetória, como que você começou a sua carreira, como que curso você fez, o que você passou ao longo desse tempo, empresas e tudo mais, e quais foram as suas últimas experiências, né? Boa. Até para a gente ir construindo aqui o raciocínio. Legal, vamos lá. Bom, eu sou curitibano, não sei nem se você sabia dessa informação, mas sou... Não sabia não. assim, nasci em Curitiba, mas foi só de passagem. Vim para Maringá, onde cresci, fiz faculdade. E eu sou também aquele caso clássico de engenheiro que fugiu da profissão, né? Sou engenheiro mecânico, formei aqui na UEM. Muita experiência legal durante a faculdade, fiz parte de empresa júnior, fiz iniciação científica, fiz alguns estágios super legais, fui fazer estágio na usina nuclear em Angra, fui para Votorantim, passei um tempo na Embraco, em Joinville. E eu fui picado na época da faculdade por um mosquitinho que era o empreendedorismo. Gostava muito de ouvir história de empreendedores, achava isso muito legal. E no meio da faculdade conheci uma empresa por um amigo que me ligou um dia e falou assim: cara, acabei de sair de um estágio de férias num lugar animal que é a sua cara, você que gosta de empresa júnior vai curtir, que chama Endeavor. Eu falei, pô, o que é isso, cara? Ele, uma ONG que apoia empreendedores e tal. Cara, tá bom, passou batido. Deixei aquilo na cabeça, mas continuei, estava na época da faculdade. Passar 2 meses, fui para um evento de empresa júnior em Foz do Iguaçu, e aí vejo a palestra de um empreendedor, o Ernesto, que na época estava à frente da Enox. E a Enox era uma empresa que na época começou a fazer, acho que a gente viu em Maringá também, aquelas mídias de banheiro. Então daí ele mostrou uns cases assim de tipo, puxa, ele que levou a Rexona para a academia da Bodytech e fez ações de marketing profissional. Eu falei, puta, que negócio legal, que animal. Eu falei, pô, quero falar com esse cara. Cheguei lá, né, assim, não sabia nada da vida ainda, fim da palestra. Falei, pô, adorei sua empresa, pô, me conta mais, quero fazer um negócio igual a você, como é que eu faço? Ele, cara, pô, eu passei num processo recente num lugar que chama Endeavor. Dá uma olhada nisso aí. Falei, caramba, esse negócio tá pegando aqui, né? Esse amigo meu me conectou com a turma, fui prestar um processo aí na faculdade, né, de seleção para um estágio de férias na Endeavor. Não passei, mas pô, achei muito legal. Os caras falaram, seleciona aí umas empresas, tem que olhar para empresas de alto crescimento, tenta selecionar e tenta defender aqui para a gente. Fui lá, tentei defender, pô, aprendi pra caramba no processo. Fui fazer outro estágio e no fim da faculdade estava formando. Tinha achado super legal trabalhar com engenharia, mas achava que não era aquilo que eu queria para a carreira. Voltei nos e-mails antigos, resgatei esse e-mail da Endeavor e comecei a mandar e-mail para os caras sem parar, né? Então, mandava e-mail todo dia, assim, tem vaga aí, tem alguma coisa, isso fim de 2012. E aí,
apareceu uma vaga, acho que enchi tanto o saco do pessoal lá que fui começar um processo, né, para ajudar e apoiar os empreendedores do estado do Paraná. Então fui para Curitiba, voltei para Curitiba, isso em 2013. Foi um período super legal. E, em resumo, assim, a trajetória da Endeavor, acho que a minha grande experiência ali foi tanto selecionando empreendedores para participar dessa rede da Endeavor. É um processo de seleção super rigoroso. Na época, a gente avaliava mais ou menos 2.000 empresas para selecionar uma por ano. Então, um negócio super restrito. E apoiar essas empresas durante o processo de crescimento deles, né? E tive a sorte assim, de acompanhar empresas super legais. Ebanks, que é um caso, né, para quem paga Spotify aqui no Brasil ou faz compra fora e paga com um método nacional, né, boleto, a gente usa o Ebanks como um gateway, né, um processador de pagamentos. Airbnb. Airbnb também, que é um outro caso legal. Conheci a Tec Verde, né, que acho que foi a minha experiência e contato com construção civil, foi com a turma da Tec Verde, que trabalha, né, uma fábrica de casas, né, que trouxe muito, trabalhou muito o contexto do wood framing aqui, né, e dentre várias outras empresas. Né? Construção rápida, construção enxuta. Né? Acho que a grande vantagem ali é uma economia de tempo e assim, um uso muito eficiente dos materiais na obra, né? E a turma da Tec Verde super legal também. E dentre assim, vários outros empreendedores. Né? 2017 achava que queria morar fora, tinha um desejo, uma vontade, né, que não tinha cumprido na faculdade. Falei, não, já tinha ido para fora, mas por curtos períodos. Falei, não, vou passar pelo menos uns 6 meses. E estava gostando de ver essas coisas de tecnologia, startups surgindo aqui. Falei, pô, onde que é o lugar para eu estar, né? E aí todo mundo falava do Vale do Silício. Pô, falei, não, então vou para lá. É São Francisco, que é o centro das startups. Quero ver o que está acontecendo lá, né? E na época pensei num projeto, falei, bom, vou vender aqui uma espécie de correspondente internacional para startups em São Francisco, vou cobrar uma mensalidade, ou vou fazer aqui um orçamento para eu passar 6 meses, né? Morando aqui, dividindo quarto se precisar, né? Comendo nos lugares mais acessíveis. E aí fui bater na porta dos empreendedores, pô, a maioria, não, né? Cara, tá viajando, né? E um deles me falou assim, você tá viajando, mas deixa eu dar umas dicas aqui. Acho que tem um modelo legal aqui que você poderia fazer 2 projetos, pegar 1, 2 empresas e, por sinal, se você estiver interessado, a nossa empresa aqui, né, toparia super fazer um projeto, né? A gente acho que cabe um projeto aqui com a gente. Essa empresa é uma empresa de Floripa, que é Resultados Digitais, né? Hoje RD Station. E que foi nessa época lá para estar fazendo o escritório satélite da RD. A RD, na época, tinha um escritório itinerante que recebia funcionários trabalhando em projetos de alta importância estratégica para o negócio. Essas pessoas iam passar 3, 4, 5 semanas trabalhando direto do Vale e conhecendo o contexto das principais empresas do Vale. Né? E aquela região ali de São Francisco e arredores é o berço de empresas como Apple, Google, Facebook, agora Meta, né? Salesforce, Uber, então Airbnb, acho que Netflix, né? Todas as empresas que a gente conhece e tem na primeira tela do nosso celular nasceram, né, num raio ali de 100, 150 quilômetros de São Francisco. Experiência super legal, voltei para o Brasil, falei, não, quero empreender em tecnologia, quero fazer alguma coisa em tecnologia. Não conhecia muito e bati de novo na porta do Eric e falei, estou voltando para o Brasil, tem alguma coisa legal aí de fazer na RD? E na época o Eric trouxe e falou, a gente está começando a querer criar uma disciplina aqui dentro da RD, que é a disciplina de M&A, né, que é o acrônimo para fusões e aquisições. Então, o caso a RD gostaria de começar a avaliar outras empresas, muito da perspectiva de trazer outros produtos, né, novas tecnologias para dentro de casa para fornecer para a base de clientes, para a audiência da RD na época, que estava crescendo, né, numa velocidade muito grande, mas que podia aproveitar para crescer ainda mais rápido. E foi um período super legal. Fiquei lá 5 anos. A gente, dentre várias das atribuições, né, a gente olhou para muita empresa. Muitas das empresas a gente entendeu que não fazia sentido a RD comprar, mas fizemos parcerias. Integramos, né, o software da RD com o software de várias empresas no mercado e acabamos conduzindo 2 aquisições que foram super legais também para fortalecer o ecossistema de produtos da RD.
saí recente com a ideia de começar um negócio. Ano difícil para a tecnologia, ano mais duro, então estou dando uma pausa aqui no projeto, mas continuo super envolvido aqui com o ecossistema, né? Acabei fazendo um pouco aqui em investimentos anjo, né? Participando de alguns fundos de investimento também, e sou um super entusiasta de empreendedorismo e do mercado de startups no Brasil. Tenho convicção de que todas essas empresas que eu falei, né, que são super legais que a gente vê no Vale, a gente vai ver nos próximos anos, já está vendo surgir em vários outros locais e o Brasil também ser um epicentro aqui para novas tecnologias. A gente tem um capital intelectual muito bom, brasileiro, é um povo muito inteligente e acho que se sonhar grande vai fazer muita coisa legal. Então, sou comprado na tese Brasil, comprado na tese brasileiros como bons empreendedores, e comprado também que aqui vai ser um celeiro, já é um celeiro, mas vai ser ainda muito, muito maior de startups com importância global. Até sobre esse ponto em específico, né, do Brasil, que a gente acaba, pelo senso comum, né? Às vezes, até a gente acabou de falar sobre isso antes de começar aqui o podcast, que quando está dentro de casa a gente costuma não dar tanto valor, né? Mas quando a gente olha lá fora, nossa, esse negócio é muito legal, então vai ver, brasileiro está fazendo, né? E tem muita coisa assim, muda fora, né? Só que, de fato, aqui no Brasil, a gente tem muita coisa massa no mercado financeiro, principalmente no mercado financeiro, não só no mercado financeiro, que é referência para o mundo todo, né? O próprio Pix Super. é uma inovação, assim, nacional, que envolveu diversos bancos para conseguir ficar de pé. Mas, assim, é tecnologia brasileira parada, né? Claro que tem inspiração ali, alguma coisa na China, tudo, mas, assim, é brasileiro e são poucos países. Acho que talvez seja o segundo país no mundo a ter colocado um sistema de transação tão eficiente, assim, de dinheiro, né? E isso as pessoas negligenciam muito, né? Então é legal trazer isso, porque você que passou aí por um monte de coisa, até eu estava lembrando quando você estava falando lá da Endeavor, eu conheci a Endeavor por você, né? Quando você me falou lá atrás, eu escrevia bravo várias vezes na Endeavor, né? Para tentar... Porque assim, eu comecei a entender o potencial que tinha o ecossistema, né? Justamente estar com os melhores empreendedores ali, ou os que estavam mais crescendo mais no momento no Brasil, e parecia ser muito valioso para a nossa empresa. Mas claro que eu coloquei no período totalmente errado, assim, né? A Bravo estava muito no começo, a gente tinha pouquíssimo track records, assim, pouquíssimo histórico, e não deu certo, né? Não conseguimos passar. Até você falando isso, eu acho que eu vou tentar de novo nesses dias aí. Desculpa, Fer. Imagina, Passei aqui o pé. E daí, depois você falou da Tech Verde, também eu conheci a Tech Verde por você. Eu lembro que... não lembro que ano que foi, mas você... Acho que a gente estava falando pessoalmente, daí você falou, eu tenho um pessoal lá muito massa da Tech Verde e tal, e você me conectou com o Caio por e-mail. Daí depois o Caio me direcionou para o Pedro, daí com o Pedro a gente fez ali diversas conversas, surgiu uma parceria comercial, a gente fez ali alguns empreendimentos que a Bravo atuou de alguma forma, ou construindo, ou incorporando, ou fazendo projeto, né? E foi uma das coisas que nos ajudou aí a crescer, né? A estar hoje do jeito que... Assim, a gente quer crescer muito mais, mas a gente já cresceu um pouco como a gente está hoje foi muito por conta também dessa apresentação com a Tech Verde, né? Então amanhã eu passo no financeiro pegar a comissão que eu nunca cobrei, né? Então, não. Isso daí eu acho que podia... Vamos depois do parque, eu pago. Brincadeira. Não, muito legal e, assim, uma coisa que eu acho mágica do ecossistema empreendedor é que o ecossistema e eu acho que empreendedores se desenvolvem muito se conectando com outros empreendedores e olhando para outros empreendedores como exemplo, né? Então, acho que a tese da Endeavor era muito essa de, quando começou no Brasil, né? Puxa, por que a gente tem tanto campo de futebol, quadra de futebol no país? Por que né, toda criança corta o cabelo igual o Neymar? Porque tem muito exemplo positivo e isso influencia muito, né? Até década de 90, o empresário ele aparecia como vilão nas novelas, né? Essa imagem precisou ser trabalhada ao longo dos anos para mudar e a gente entender o papel que o empreendedor tem como motor da economia e de geração de empregos num país, né? Então, acho que isso é muito legal de saber que você se desenvolveu ao longo do tempo também se conectando e olhando para outros exemplos, porque acho que esse é um pouco da faísca que ajuda na evolução dos negócios também.
E até assim, daí trazendo um pouquinho da envoltória do mercado imobiliário, né? A gente, talvez, né, pelas empresas serem muito... as empresas que têm mais destaque são muito conservadoras, né? Essa é a nossa visão atuando no mercado que a gente atua. A gente não tem muito essa colaboratividade empresarial, sabe? Geralmente as empresas ficam muito isoladas, né? E quando a gente sai um pouquinho da fronteira do mercado imobiliário, a gente vê quanto que isso que você está falando é verdade, assim. E de norte a sul do país, sabe? Então, e a gente tem também iniciativas em tecnologia, a gente tem startup que trabalha com tokenização, blockchain e tudo. E, assim, não é nem só no Brasil, assim, a gente consegue contatos de uma forma extremamente facilitada com o mundo todo, né? Então, é muito incrível o que esse ecossistema empreendedor pode gerar. Porque todo mundo tem alguma dor que você pode ajudar de alguma forma, né? E você também tem alguma dor que alguém pode ajudar de alguma forma. Total. Então, isso é muito bacana. E você estava falando depois da RD Station, né? E é uma ferramenta que a gente usa, né, Fer? A gente, Sim. Nós e muitas empresas. Exato. E assim, até foi uma construção legal que a gente passou com a RD, porque quando a gente começou a usar lá atrás, né, ainda a gente não incorporava, a gente era empresa de construção e de projeto, foi principalmente na época com o motivo da gente encontrar meios de... Nem era vender mais, tá? Era de atrair melhores colaboradores. Mais colaboradores, melhores colaboradores. Então, a gente falou, vamos usar essa ferramenta aqui para gerar boas landing pages, para fazer bons processos seletivos e assim Legal. A gente conseguiu. A primeira vez, não sei se você sabe disso, mas a primeira vez que a gente fez isso, né? E colocou uma landing page no ar e tudo mais, na época era vaga para estágio, mas assim, a gente conseguiu, 420 currículos, assim, sabe? Animal. Em Maringá. Pô. Quando se a gente vê... A UEM não tem tudo isso de estagiário, sabe? De possíveis estagiários, né? Não sei nem se era engenheiro civil, mas nem de aluno de engenharia civil, né? Exato. Provavelmente. Exato. E a gente depois foi vendo o potencial da ferramenta, aí a gente foi encontrando o caminho depois para usar nas vendas também, né? Legal. Eu lembro até que quando eu falava contigo, você falava muito que você estava atuando com produto e tudo mais. Como que era assim a sua, vamos dizer, sua jornada dentro da RD? Porque com certeza você via casos como o nosso, né, de clientes que ficavam lá, pegavam a ferramenta com um propósito, depois entendiam o horizonte que ela podia atingir, como o contrário, né? O cliente pegava tentando achar um horizonte gigantesco, não achava nada e acabava dando o tal do churn, né? Então, que é assim, deixar de assinar ou deixar de comprar o produto, né? Isso. Como que era ali a sua jornada, sua esteira ali dentro da RD, né? Não, legal. Acho que, se me permitem aqui, queria trazer um pouco de contextualização desse mundo do software também, né? Quando eu entrei na RD, eu acho que, se a gente parar para pensar, teve algumas coisas no mundo de tecnologia que permitiu com que hoje a gente tivesse... usando o celular aqui, né, na própria reunião, você está fazendo suas anotações aqui, que foi uma democratização de algumas coisas, né? E aí, acho que tem duas coisas aqui que eu acho relevante a gente comentar, né? A primeira foi o advento de software passar a ser construído fora de um mundo físico e ser construído num lugar que a gente chama de nuvem, que é toda a parte de desenvolvimento poder estar hospedado em servidores, né, que não estão instalados localmente. Como que acontecia antigamente, né? Puxa, eu queria fazer um e-commerce, eu queria fazer um sistema, eu precisava comprar, né, assim, às vezes dezenas ou centenas de computadores físicos mesmo, tendo um local, passar, né, ter gente para fazer todo o meu setup, instalação disso, para eu começar a programar ou colocar algo dentro do computador, né? A gente pode olhar, hoje ainda muito acontece assim, né? Você vai para uma realidade de uma fábrica, de uma empresa, né? Tem uma pessoa que está lá fazendo a instalação de um sistema para rodar, e tudo isso é um processo caro, porque você compra a licença de um sistema, daqui a um ano, um sistema como um ERP, por exemplo, daqui a um ano a legislação mudou, a regra tributária mudou, só que a licença sua é antiga, e para você renovar, você precisa comprar mais uma nova sistema, você tem um custo relevante para a empresa, né? Quando o software saiu do servidor físico e foi para a nuvem, isso habilitou, né,
uma economia para as empresas enorme, porque eu não preciso mais ter os servidores dentro de casa ou os computadores dentro de casa para eu poder instalar um software. Eu posso ter meu notebook, você tem o seu notebook, a gente assina, né, a gente compra esse software que ele está na nuvem e eu acesso por um navegador. Então, puxa, essa foi uma transformação que foi muito relevante, né? A segunda delas é que software também parou, ou na maioria das vezes a gente está vendo uma diminuição de uma compra de licença para um aluguel de licença. Hoje em dia a gente não compra mais, né? Você não precisou comprar uma licença do RD Station. Você assina mensalmente, paga uma assinatura e essa assinatura é o que permite você também fazer um modelo muito mais acessível para um negócio como a Bravo poder usar a tecnologia dentro de casa para se relacionar melhor com seus clientes, com seus colaboradores, né? com quem compra produtos e serviços da Bravo. Né? Até um paralelo rapidinho aí, isso daí talvez não seja muito para os corretores, seja mais para quem trabalha com engenharia. O pessoal tem muita concepção de que os softwares para fazer projeto, né, é tudo muito caro. Só que era caro. Hoje em dia você consegue pagar uma assinatura e ter o pacote todo original de todos os softwares que você precisa projetar em BIM e tudo mais, de uma forma extremamente rápida, fácil e muito mais barato, né? Claro, depende do tempo de uso. Depois de um tempo começa a conta a ficar mais cara, mas é um custo variável, né? Super, né? E eventualmente até de graça. Acho que, vou dar um exemplo assim na época da faculdade, a gente passou a usar, por exemplo, o Dropbox, né? Que era um aplicativo que a gente tinha alguns gigas e quanto mais a gente compartilhasse com os amigos, mais gigas de armazenamento a gente ganhava. Eventualmente eu queria fazer um Kanban, um board em algum lugar, a gente usa o Trello, né? Que também eu não preciso pagar para usar e está lá acessível, sempre disponível para mim. Né? Então isso permitiu uma coisa que é a democratização do uso de tecnologia para as empresas. E se tem uma camada de empresas que foi muito beneficiada pela democratização da tecnologia, são as pequenas e médias empresas. Né? Quando a gente fala de grandes grupos ou grandes empresas aqui no Brasil, né, são poucas empresas que têm um poderio econômico muito grande e já há anos podem investir em tecnologia e, em geral, essas empresas contratam empresas de tecnologia que se adequam aos processos dessas empresas. O mundo das pequenas e médias, e a gente pode pensar até microempresas, né, microempreendedores, ele é um mundo com uma restrição orçamentária maior, então tem pouco recurso, mas uma boa flexibilidade de, olha, se você me ensinar uma metodologia, eu estou disposto a aprender, a usar, aprender melhor como é que eu lido com os meus clientes, ou como é que eu faço a gestão financeira do meu negócio. Tem N formas de como é que eu deveria fazer a gestão do meu dinheiro, né, do caixa da minha empresa. Tem N formas diferentes aqui. Né? Estou fazendo todo esse contexto aqui para dizer que a RD nasceu para ajudar pequenas e médias empresas, né, como uma ferramenta inicialmente de marketing, mas hoje de vendas, né, a se relacionar e vender para os seus clientes de uma maneira mais sustentável, mais escalável, mais previsível também. Né? E minha jornada ali dentro estava muito relacionada a entender muito dessa necessidade do cliente. Então, eu fazia um papel que era muito próximo do time de produto para entender exatamente quais eram as principais necessidades dos clientes que usavam a RD e como que a gente poderia ajudar eles de diferentes formas. E com um viés do meu lado aqui especial de, puxa, tem alguma categoria nova, algum tipo de software novo que a gente não tem ainda, mas que a gente poderia ter? E se a gente poderia ter, qual é a melhor forma da gente fazer isso? É a gente desenvolvendo dentro de casa? É a gente criando uma parceria, tentando desenvolver parceiros, né, para estarem próximos da RD, seja integrando softwares para que eles trabalhem de uma maneira conjunta e até eventualmente comercial, né, ajudando a tornar uma oferta mais acessível, ou eventualmente, puxa, essa é uma categoria tão importante, é tão relevante que a gente quer ter isso dentro de casa. Será que a gente pode comprar uma empresa, né, trazer um grupo que já está fazendo isso para a gente antecipar uma oferta para trazer para a nossa base de clientes de uma maneira mais adequada, né, no posicionamento, na mensagem que a RD acredita que tem que ser feito? Então, acho que esse era um pouco do meu papel ali dentro para ajudar a RD a crescer, a se desenvolver, com uma cabeça muito centrada no cliente. Né? Então, acho que a principal voz dentro da RD, eu brinco, puxa, não era a minha voz, a voz do Eric, a voz dos fundadores. Né? A voz do cliente tinha um poder
enorme para dizer o que a gente deveria fazer, como a gente deveria fazer e de quais maneiras eram mais interessantes para esse cliente. Massa. E assim, daí tentando trazer um pouquinho da prática, né? Era baseado assim, tipo, sua agenda. Era fazer entrevista com o cliente mesmo, ligar, perguntar ou fazer formulário de pesquisa e tal. Como que era conduzido assim o diagnóstico, vamos dizer assim? De N maneiras, né? Eu brinco que eu uso duas avenidas para tentar entender como a gente deveria se mover num mundo de produto, no mundo do software, né? Uma avenida que eu chamo deixa eu olhar para fora. E quando eu falo olhar para fora deixa eu tentar entender como é que esse mundo está se mexendo e o que as empresas que a gente mais admira, que a gente mais gosta, o que elas estão fazendo para se mover nessa direção, né? Acho que o que a gente... Acho que tem uma vantagem aqui também de fazer tecnologia no Brasil, é que a gente pode olhar para outros países ou economias mais maduras digitalmente e entender o que aconteceu nos últimos anos. Em especial, eu acho que para o mundo de departamentos de marketing, vendas, atendimento, Estados Unidos talvez seja a principal referência em quem já atingiu muita maturidade nas operações, tanto de pequenas e médias quanto de grandes empresas, né, a usarem tecnologia para serem mais eficientes. Então, eu olhava, deixa eu ver quem é que está construindo coisas nesse lugar e quais são as empresas. Né? Uma das principais referências, por exemplo, é uma empresa que chama Salesforce, é uma empresa baseada em São Francisco também, que começou com um produto de automação da força de vendas, então gestão dos contatos, dos pipelines, dos funis de vendas, análises, mas hoje se tornou um dos principais grupos, conglomerados de tecnologia e software para outras empresas no mundo. É uma empresa que tem um valor de mercado de mais de 100 bilhões de dólares, então um negócio colossal, mas que fez muita coisa legal e que eu usava como referência. E aí meu processo era muito de me debruçar nos números da empresa, né? É uma empresa pública, então ela publica todos os resultados trimestrais, né? O crescimento, o lucro, rentabilidade, faz apresentações para os investidores. Eu aproveitava de todo esse material e falava, olha, a gente tem muita coisa legal que a Salesforce está fazendo aqui que a gente pode eventualmente usar para inspiração, não necessariamente para a gente fazer igual, muitas coisas para a gente não fazer, mas coisas para a gente olhar e falar assim, olha, tem coisas nessa área aqui que a gente pode explorar e tentar fazer a derivada de como seria tropicalizar isso para o Brasil, né? Como que é o comportamento do brasileiro versus o americano. Trazendo um exemplo já aqui clássico, né? Estados Unidos tem uma coisa que as operadoras de telefonia cobravam muito barato ou não cobravam o uso de SMS. E fez com que a adoção, né, a penetração do SMS entre as pessoas é muito comum. Você vai para os Estados Unidos, você tem, né, vai combinar de encontrar com as pessoas usam até hoje o SMS, né, coisa que aqui no Brasil ninguém mais usa. Por quê? Porque sempre foi um produto, ou na maioria das vezes, hoje ainda acho que as operadoras baratearam muito, mas há anos atrás, telefonia era uma coisa muito cara no país, né? A gente, né, às vezes, né, até a época da faculdade, a gente tinha chip pré-pago, né, que é uma coisa também mais comum aqui do brasileiro do que lá fora. E a gente queria falar com uma pessoa, a gente dava um toque a cobrar no telefone do outro. Ou a gente ligava assim super rápido e desligava porque tinha 3 segundos. 3 segundos, os 3 segundos não cobrava a chamada, né? Só que o fato do SMS ser um produto muito caro, quando a internet começou a ganhar uma penetração muito alta no Brasil, esse bichinho verde que todo mundo tem na primeira tela do celular, que a gente chama de WhatsApp, teve uma curva de adoção enorme. Então, é muito comum hoje que nós nos conversemos entre nós pelo WhatsApp. A gente combinou essa entrevista aqui, né, esse bate-papo pelo WhatsApp, mas nos Estados Unidos é diferente. Então, a gente está vendo muita ferramenta usando o WhatsApp, né, como canal de adoção, crescendo muito no Brasil, enquanto que isso nos Estados Unidos tem um crescimento não tão expressivo ou proporcionalmente não tão relevante quanto o mercado brasileiro. Né? Então, esse olhar de fora me ajudava muito. E aí, eu brinco que o olhar de dentro era o complementar a esse processo, que era fazer muita entrevista com o cliente. A RD também tinha um volume de dados, né, muito grande, então eu usava muito dos dados que a gente tinha dos nossos clientes, ou das reclamações, ou dos tickets que eles abriam no suporte da RD. Né? Um ticket é uma solicitação que ele abre no suporte, seja ela uma dúvida, seja uma reclamação, seja um questionamento, né, específico ao uso do produto.
conversava muito com o time de produto que estava, né, trabalhando nas funcionalidades específicas, né? Então, a RD, por exemplo, tinha um time específico cuidando de disparo de e-mail. Puxa, tinha muita coisa que eu adorava saber sobre e-mail, mas tinha um time super especialista aqui que me ajudava nessas análises aqui. E quando eu juntava esses dois mundos, né, olha, o que eu estou olhando para fora e quando eu trago os meus dados de dentro, coisas interessantes apareciam, né? E bons insights aqui. Acho que o WhatsApp foi uma boa delas, né? O WhatsApp a gente teve uma grata surpresa de conversando com clientes e olhando para algumas coisas que eram feitas em outros canais lá fora, e aí SMS e o Facebook Messenger nos Estados Unidos, a gente começou a ver muita solução específica para esses dois canais. Falou, opa, talvez apareça alguma coisa aqui no Brasil. Apareceu, mas não foi dentro desses dois canais, né? Foi dentro de WhatsApp. E aí começamos a fazer uma série de movimentações em direção do WhatsApp na época, mas usando essas duas, uma visão de fora, né? A visão externa aqui e a visão interna para a gente poder começar a construir e pensar como que a gente endereçava essa necessidade, que era uma necessidade do cliente na época, né? Sim. Quando você estava falando até tentando trazer uma vertente, né, de como a gente pensa produto no mercado imobiliário, é claro que no seu caso lá você não estava necessariamente prestando produto, mas você estava tentando entender como subsidiar o time de produto com outros desenvolvimentos ou ainda com algumas aquisições pelo lado ali do M&A que você mencionou, né? Correto. Para potencializar a introdução dessa nova funcionalidade ou dessa ferramenta a mercado, né? Mas no nosso caso a gente tem que olhar, eu costumo olhar muito. No caso é um pouco mais difícil olhar empresas, porque é difícil ter incorporadoras ou mundo afora, né? Real estate em geral, internacionais, né? Acho que pelo menos eu não conheço nenhuma. Tem algumas que atuam em mais de um país, sim, só que não chega a ser um WhatsApp da vida, né? Fica mais ali, às vezes, uma região ou em alguns países na Europa, enfim. Será que o Airbnb não é um bom exemplo, né? É um ótimo exemplo, talvez. sim, só que ele acaba sendo... Ele não tem propriedade, né? Ele gerencia as propriedades, mas não tem, de fato... Não detém a propriedade para venda, né? E daí fica um pouco difícil de... Claro que a gente tropicaliza, né? Tenta trazer de algum jeito para nossa realidade, sim. A gente acaba olhando bastante também aqui os movimentos do Airbnb. Só que a gente olha muito país, né? Então, olha os números de países... muito voltados ao mercado imobiliário, né? Que tem valores interessantes de venda por metro quadrado, que tem a população muito satisfeita com os empreendimentos e com os movimentos do mercado, que tem um bom... falta locação, né? Geralmente tem um excesso de demanda por locação e pouca oferta, porque, assim, não porque tem pouca moradia, mas sim porque o lugar é muito legal, né? E a gente tenta tropicalizar isso, trazer para a nossa realidade. Tecnologia, né, para o empreendimento. Exato. E isso é bacana porque as pessoas muitas vezes acham que, por exemplo, viajar para o Vale do Silício é a resposta para resolver a vida delas, né? Mas muito pelo contrário, aí começa o problema, de fato, né? É isso aí. Porque isso vai ver um monte de coisa legal, mas não vai saber nem por onde começar e tem que começar a construir um jeito de trazer isso para, de fato, de um jeito aplicável, né? E isso é uma coisa curiosa, viu, Henrique? Porque no nosso mercado, a galera entende o mercado imobiliário muito como regional, né? Como eu disse, né? É difícil e realmente é muito complexo existir incorporadoras aí que sejam multinacionais ou nacionais. Geralmente, quando são nacionais, eles procuram replicar muitos produtos, né? Às vezes até, a gente tem bons exemplos aí, Plaenge e Yoshi, que estão no território nacional todo, principalmente Plaenge, que eles levam produtos semelhantes, né? Só que o terreno é diferente, então o produto acaba sendo... legislação é diferente, tu tem as adaptações, mas de fato ali o conceito se mantém, né? Só que como as pessoas olham no mercado, são poucos que chegaram nesse patamar, então é muito local, o corretor geralmente fica muito só na cidade, sabe? Olhando o que tem ao seu redor, né? Então, Maringá, por exemplo. O pessoal olha muito, compara com um produto vizinho, né? Então, assim, na mesma quadra aqui tem outro e é R$2.000 mais barato o metro quadrado. Só que, de fato, assim, não é bem isso que aquele produto que está ali está oferecendo, né? São outros valores. E eu acho que isso é legal, assim, o relato que você fez do seu trabalho lá, que era justamente tentar trazer novas funcionalidades de um jeito rápido e dinâmico para a empresa, né?
é interessante colocar de insight para o corretor que ele pode fazer a mesma coisa, né? Tentando fazer o que você fazia lá na RD, só que para a incorporadora, né? Tá, ele está olhando o mercado, mas tenta sair um pouquinho da regionalidade, tenta começar a olhar um pouco mais o horizonte estadual, ou se não regional mais abrangente, né? E depois olhar o país, depois olhar o mundo, para conseguir me olhar e falar assim, ó, tem esse negócio aqui, a gente está vendendo mais ou menos, tal, mas se a gente fizesse tal coisa, acho que a gente ia explodir. Porque eu, com o contexto regional, entendi o que está acontecendo lá fora e dá para trazer para cá. Né? Então. E que é um negócio que, assim, não era diretamente o que você fazia, mas pode investir muito bem, né? Também para o mercado imobiliário, né? Total. E a gente tem que colocar na conta também que tem o próprio comportamento do consumidor local, né? Acho que, não sei se comentei aqui, mas eu moro há praticamente 8 anos em Florianópolis, que acho que, assim, eu brinco com o pessoal de Floripa que o pessoal tem que vir para Maringá, porque Maringá só falta praia. Verdade. Né, para ser a cidade ideal, assim, porque tem uma qualidade de vida muito boa, né? Floripa, eu acho que tem algumas coisas de comportamento que diferem muito de Maringá. Quando eu fui para lá e comecei a procurar apartamento, eu vi uma coisa assim que para mim era muito curiosa, que era assim, as pessoas listavam os apartamentos às vezes em bons preços, mas o aluguel era de março a novembro. Eu falo, pô, mas como assim, né? A pessoa vai alugar. Daí eu perguntava, né? Mas o que é o aluguel de março a novembro? Ela, sim, você entra em março e sai em novembro. Eu falei, pô, mas... E aí? E eu vou para onde? Não, aí você se vira. Tá, mas por que você está fechando um aluguel de março a novembro? Porque dezembro a março é temporada em Florianópolis, a população da cidade dobra de tamanho, né? Chega muita gente, e o ticket que algumas pessoas, né, dos donos, proprietários, às vezes até os próprios corretores, assim, né, conseguem fazer alugando apartamentos na temporada, muitas vezes é mais rentável do que o resto do ano todo. Então, olha assim, a diferença, né? Isso aqui em Maringá nunca tinha, né, pelo menos até a minha experiência aqui, nunca vi, ou mesmo quando morei em Curitiba, né? O tipo de coisa que eu não via. Mas tem um comportamento local que a gente tem que levar em consideração quando a gente pensa sobre o comportamento da cidade, né? E coisas até como a geografia, para a gente ter uma ideia, né, de dimensão, o tamanho geográfico de Florianópolis ou da ilha, né, da parte que tá dentro da ilha da cidade, quase a mesma distância, né, de uma ponta da ilha até outra, é quase uma distância daqui a Paranavaí. Então, praticamente 70 quilômetros de distância. Então, os corretores, ou a maioria das imobiliárias, elas não têm um foco municipal, mas é um foco quase que por bairros, né? Então, essa corretora aqui está mais focada e está muito bem posicionada no centro da cidade. O centro da cidade é o local onde moram, né, boa parte de trabalhadores, funcionários que trabalham ali. Quando você olha, por exemplo, né, Jurerê já tem uma característica, esse é um bairro, Jurerê Internacional, né, um bairro muito nobre, com uma construção, né, principalmente de casas, alguns prédios também, mas que você tem uma outra característica, que você tem muita gente com alto poder aquisitivo que eventualmente compra, né, um lugar para passar as férias ou eventualmente aproveitar de vez em quando, e que o comportamento de compra é completamente outro, né, as intenções de compra são completamente outras. E acho que como o corretor, e eu falo assim, né, posso vestir o chapéu, né, do que eu fazia dentro da RD, eu tinha que olhar muito bem para o público que a gente atendia, então pegar emprestado, né, os olhos dos vendedores, dos atendentes da RD, tentar entender muito bem qual era o comportamento, e quando a gente fala de uma empresa, né, você tem que pensar o comportamento de quem é o usuário do sistema, mas também quem é o decisor de compra. E aqui acho que, né, um corretor, quando vai vender, né, eventualmente uma decisão que não é de uma pessoa, mas de uma família, e às vezes é de uma família estendida, né? Puxa, quero ter um apartamento, mas eventualmente eu quero receber meus pais, então preciso de um quarto adicional, né? Ou então a minha mãe já mora comigo, gostaria que fosse um andar baixo, né? De preferência para não ter muito desgaste de se movimentar, se locomover num prédio, né? Essas pequenas características são inputs ou dados, né, que a gente precisa usar, né, quando a gente considera a decisão seja de compra, né, seja uma decisão de uma intenção de um usuário, de um comprador, assim, né. E aquilo que eu comentei um pouco antes com vocês, eu acho que tem essas duas
duas pedras fundamentais aqui que eu acho que vale também para a gente pensar na figura do corretor, que é ter um olhar muito, muito refinado, assim, conseguir com profundidade entender o seu perfil de público, que isso é super importante. Em segundo, entender muito o produto. Porque você estava falando, puxa, né, aqui do lado né, tem um empreendimento que é, sei lá, R$2.000 mais caro ou mais barato. Assim, quando a gente começa a discutir preço, a gente não está falando de valor. E são coisas completamente diferentes. Né? E acho que os melhores vendedores que eu vi em ação e aprendi muito dentro da RD conseguiam assim, deixar claro e evidente e conectar o valor da solução com o problema ou o contexto que o cliente tinha naquele momento, né? Para tudo na vida eu acho que é assim, né? Entender muito do contexto do público, você entendendo muito do seu produto, é quase que fazer a ponte ou ajudar na jornada, na decisão do público, como aquele produto resolve ou ajuda a resolver o problema, né? Ou torna a vida dele melhor, né? Acho que quando a gente fala de compra de um apartamento, a gente está falando muitas vezes, né, de tornar a vida melhor, seja de um investidor que vai ter uma rentabilidade, seja de uma pessoa que está indo morar naquele lugar. Acho que essas duas coisas aqui, para mim, são pedras fundamentais que nenhum marketing resolve. Se você não tem um bom produto e não conhece muito bem, né, não tem um público ali específico, né, definido para aquele produto, acho que são as bases ali importantes para você poder seguir e se relacionar muito bem, fazer boas campanhas, né, conversar de uma maneira mais eficiente para trazer cada vez mais desse público para perto do produto. Show. Eu queria até fazer um paralelo. Na RD, a gente conversou esses dias com o Danilo, né, que também trabalhou bastante tempo lá, inclusive parceiro seu. Parceiraço. O Henrique falou muito disso também. Acho que tem uma cultura muito forte, né? E aí, até recapitulando, assim, eu já fui também no Vale do Silício e foi o que mais me chamou a atenção lá, né? Eu fui no Facebook, no WhatsApp, no Instagram. E era a cultura deles. Eu lembro, tipo assim, a pessoa chega, trabalha a hora que quer, vai embora a hora que não... Enfim, né? Faz o que quer ali durante o dia, mas é porque ele já tem uma cultura muito forte, né? De produtividade e tudo mais. E aí, voltando lá pro empreendedor, né? A gente fala muito de espírito empreendedor, né? Então, isso vale para qualquer departamento que o cara esteja, né? Não precisa ser empreendedor de fato, mas sim ter esse espírito e aí se sentir dono, né? Enfim, dos seus afazeres, tudo fazer da melhor forma possível. E o vendedor, ele precisa ter esse espírito para ele trazer esse tipo de insight para dentro da empresa, né? Enfim, falando de produtos e tudo mais. Os corretores, em maioria, são autônomos, né? Então, assim, o cara também, óbvio, né? Ele trabalha em cima... Ele ganha mais por performance, né? Então, tudo isso está muito conectado, né? É sempre em cima de uma cultura e esse tipo de referência que a gente consegue trazer lá de fora também. Né, enfim, a cultura que os caras têm e a produtividade que eles, né, também trabalham, o foco que eles têm, todo esse tipo de insight, né, de trazer para dentro de casa, ter esse espírito empreendedor. Né, e, enfim, acho que isso é uma coisa também que vai sempre, né, fazer com que a pessoa suba, né, mais níveis, vai ganhar, né, mais financeiramente, tudo isso também são insights que a gente vai trazer de fora. Eu acho que quando você traz um pouco dessa visão... tentando se inspirar e acho que você falou um pouco da cultura do Vale, né? Eu vejo que tem uma coisa única dessas empresas que foi, né, dentro de um determinado mercado entender o que era único ou um comportamento único para se destacar e ser diferente e angariar crescimento, né? Eu acho que isso não muda para qualquer tipo de negócio que a gente olha. Assim, conseguir entender como é que você se diferencia para se posicionar e entender para quem esse diferencial tem valor, conseguir chegar nessa equação é fundamental, né? Vocês trouxeram o Danilo aqui, né? Ele fala assim, com muito mais profundidade de vendas do que eu, mas definitivamente eu acho que os bons vendedores, né? Os melhores vendedores são aqueles que conseguem fazer essa conexão muito bem. Inclusive, trocar vendedor por consultor, né? O cara prestar uma consultoria para cliente, né? Para a empresa. Acho que, em essência, é muito disso que eu vi muitas vezes acontecer na RD, né? Até o processo de vendas durante a RD, por muito tempo, e hoje não sei até onde funciona assim, mas muitas vezes a pessoa estava consumindo dos materiais, né? E falava, e principalmente lá atrás, onde o conteúdo não era algo tão disseminado e acessível... a pessoa baixava, entrava no site, no blog, resultados digitais, falava, olha, puxa, tem um e-book de graça aqui para ensinar sobre marketing digital, porque legal, vou baixar. Preciso deixar meus dados aqui, tá bom. Deixava os dados. E aí,
ligava um consultor, né? Uma pessoa falava, eu sou da RD, vi que você baixou um e-book aqui, topa fazer um papo aqui comigo rápido, ó. Fala um pouco mais de você, da sua empresa. E na prática, aquela pessoa estava qualificando ali para entender se era uma pessoa dentro de uma empresa que tinha fit ali com a RD, né? E muitas vezes nessa ligação a pessoa não tinha fit, né? Vou dar um exemplo, né? Um estudante, né? Tô aqui, sei lá, meu projeto acadêmico, tô estudando sobre isso e tal. E aí a pessoa falava, puxa, super legal, bacana, ó, fazer o seguinte, vou lá mandar no teu e-mail mais um material aqui que talvez seja complementar a esse e-book que você baixou e, pô, acabou a ligação, né? Para mim é uma das formas mais elegantes de você, né, até dizer não, fechar a conversa, né? A pessoa saía da conversa de uma call de vendas com a sensação de, caramba, puta, que empresa legal, os caras me ligaram porque eu tinha baixado o e-book que é de graça e agora, pô, me ligaram oferecendo mais um e-book, putz, que legal, né? Então, eu acho que toda vez que a gente consegue fazer essa gratificação no processo e, né, como você falou, assim, uma consultoria para entender do problema genuinamente, tentar ajudar e muitas vezes entendendo que a forma de ajudar talvez nem seja ainda com o produto, serviço que você tem, mas que essa relação eventualmente em algum dia pode evoluir para isso, eu acho que se cria uma relação, né, se cria um vínculo, um laço forte que estabelece a relação de confiança, né, que muitas vezes assim, a gente sentir essa relação de confiança é o que garante, dá para a gente também o aval de assinar um contrato, de fazer a compra, né, fazer um grande investimento. Isso vale desde um software, né, de gestão a uma compra de um apartamento, de uma casa. Sim. Nossa. Até puxando um pouquinho do que você falou entender muito o perfil e tentar conectar o produto, né? É uma das coisas que a gente mais vê corretor de imóveis errando. E isso, acho que a gente fala quase todo podcast, né, Fer? De só despejar o produto no cliente, sabe? Eu até brinco, tem corretor que é porteiro de apartamento, né? Pega lá o molho de chaves, vai lá, esse aqui não é esse aqui, tá bom, fecha, vai pro outro. Então, assim, não é muito por aí, sabe? A gente entende que o mercado imobiliário tem muito a evoluir nesse sentido. E justamente, acho que primeira coisa qualificação, claro, se tiver um funil de venda bem montadinho e tudo, tem lá um SDR, faz lá a primeira qualificação, depois passa para vocês informações, tudo. Isso é o mundo ideal, mas não é a realidade de 99,9% dos corretores, né? Geralmente eles recebem um lead frio e tem que achar alguma coisa ali e tal. E, vamos dizer, o volume de descartes é muito grande, então eles acabam fazendo meio que por batelada, né? E não fazem, por exemplo, isso que você falou, de tipo, recebo um e-book, vou passar mais um e-book, talvez essa pessoa me indique alguém, e o corretor acaba sendo uma marca, né? Porque, embora tenha incorporadora, mas geralmente o corretor não tem um único produto na carteira, né? Às vezes podem ser produtos parecidos, porque às vezes é o produto que ele mais entende, mas em localizações diferentes da cidade, isso muda a percepção das pessoas. Então, o corretor tem que conseguir gerar mais riqueza nesse trabalho que ele está fazendo, né? E uma coisa interessante é que o corretor geralmente tem dificuldade de escutar o cliente, sabe? Nessa batelada, né? Então, chega a 100 leads, geralmente o número ali é 100 leads uma venda, né? Então, ele tem que, assim, é uma venda, é isso. Então, ele manda mensagem para o 100, da mesma forma, igualzinho, Ctrl+C, Ctrl+V. Chegou um que vai comprar, é aquele que ele atende, os outros 99 ele deixa quieto. E isso a gente vem lutando, assim, até no podcast aqui, para tentar mudar um pouco essa consciência da galera, sabe? Porque, com certeza, desses 100, é óbvio que é uma estatística de mercado que eu acho muito afrontosa, né? Que a gente tem que melhorar muito. Cada 100 tinha que ter 5, 6, 10 vendas, né? Uhum. E porque a gente paga caro no lead. A gente, assim, vê que, pelo menos eu, assim, o diagnóstico que eu faço do que a gente vivencia no mercado é que o corretor ouve muito pouco, né? Ouve muito pouco. Então, ele chega, catálogo, Então, não perguntou para o cliente, você está procurando um imóvel para investir ou é para morar? Qual a sua necessidade atual? Você está procurando faz tempo ou faz pouco tempo? Você conhece como é que é o mercado imobiliário? Você sabe o que é um imóvel na planta? Ou você está procurando um imóvel pronto? Às vezes, nessa pergunta é feita, né? Beleza, chegou pelo anúncio lá, só vai, né? Só joga em cima e boa.
E fazer esse diagnóstico é muito importante, né? Na verdade, essa anamnese, né? Para depois propor ali um atendimento ideal, né? E eu acho que isso é bacana, assim, mais uma vez reforçado por você também, né, Henrique? Que os grandes vendedores aí que você viu identificavam muito bem o perfil do seu cliente e o produto encaixavam o que esse cliente gerou de necessidade ali nas conversas e nessa anamnese com o produto que ele tem para oferecer. E muitas vezes são coisas que o cliente nem sabia que ele precisava. Mas na entrevista ali, nesse questionário que foi feito, e às vezes não é pronto, é um que você vai fazendo aí na hora, dependendo de como surgir a conversa, você conseguiu mostrar para o cliente uma coisa que ele nem sabia que ele estava ali ou desavisado ou ainda não tinha entendido como necessidade. Então, acho que isso também é uma coisa muito legal que poucas vezes a gente viu no mercado imobiliário, sabe? Pelo menos a gente até agora como atuante há pouco tempo, né? Mas que a gente tem dificuldade de visualizar nos vendedores. E aqueles que fazem isso de fato ganham muito dinheiro, sabe? Que daí geralmente são os que fazem muito sucesso e a gente tem muita referência boa aí até para compartilhar, né? Legal. Então, é bacana, assim, até você contar um pouquinho de como que era a sua esteira ali de entendimento, né, do seu trabalho ali no RD para entregar mais valor para o final do dia para o cliente, né? Que era sempre o seu norte e talvez até quem mandava nas suas decisões, né? Para a gente fazer esse paralelo com o nosso corretor também aqui, com o nosso pessoal, que geralmente eles ignoram um pouco isso, sabe? Assim, até a gente, né, Fer, se for pegar ser bem transparente, às vezes a gente esquece. A gente fica tão encantado com o produto, porque o mercado imobiliário, para a gente gerar um produto, né, o terreno é muito sofrido de conseguir, e daí você se apaixona por aquele terreno. E, claro, é uma das coisas mais importantes, talvez 50% ali do produto está na localização. Depois tem os outros 50% que é desenhar aquele prédio todo que vai ter ali, ou aquele loteamento que for, né? E a gente vai se apaixonando no processo porque é muito longo, muito oneroso e tudo mais. E a gente esquece de fazer essas validações, né? De ouvir o cliente, né? E eu tenho certeza que todos os corretores entram nessa manada também. Tipo, tá vindo time da incorporação todo aqui, fazendo um monte de apresentação massa, tudo. Vou pegar o que essa galera tá fazendo, que estudou pra caramba esse negócio, vou replicar e vou vender. Só que muitas vezes é aí que tem que dar assim, no meio do caminho, obviamente, já escutando e dar os... nesse produto aqui não deu certo tal coisa, né? Ó, vocês colocaram isso daqui, deu problema pra caramba, tem cliente que me liga até hoje reclamando e não deu certo, né? Ou ainda, isso aqui, essa condição de pagamento não funcionou. Colocar o financiamento nessa hora não dá certo, essa tabela de vendas não é adequada, a gente precisa de tal forma. Então, isso eu acho que é muito valioso, sabe? Eu acho que E daí eu não estou falando nem de vender mais nesse sentido, né? Eu estou falando de melhorar o mercado como um todo e melhorar para todo mundo, né? Então, é muito bacana a gente ouvir outros mercados falando isso, né, Fer? Ô, Henrique. Eu só fazer um gancho nisso, porque eu acho que tem existe muito valor em você criar um vínculo genuíno sem se preocupar com o transacional do momento, né? Vou contar duas histórias rápidas aqui, né? A primeira de Endeavor, que a gente falava muito na época, né? Que o empreendedor que a gente está falando um não de hoje, ele é a pessoa que vai voltar, vai fazer o trabalho de casa e a gente vai dar o sim amanhã. Então, a gente precisava tratar muito bem esse empreendedor e, assim, ter uma relação com ele em que ele ouvisse o não da gente e saísse encantado, consumisse os conteúdos da Endeavor, né? Voltasse para a mesa, fazer a lição de casa e voltasse na trilha de crescimento. E tem muitas histórias legais de empreendedores na Endeavor que a primeira interação foi falando, olha, você não está preparado ainda para o processo de seleção, por essa conta do seu modelo, né? por esse fator aqui específico. A pessoa voltou, fez lição de casa, às vezes uma lição de casa que não era, né, tão simples assim, de anos, mas voltar e falar, vocês me falaram isso na época, fiz esse trabalho de casa aqui e, poxa, pronto para o processo, né? E na própria atribuição da RD também, né, quando eu lidava ali lidando com aquisições de outras empresas, eu tive que lidar em alguns casos assim de ter algumas empresas que eram concorrentes entre si, mas a gente tinha escolhido apesar de ter falado com vários. E eu sempre tive uma preocupação muito grande de, olha,
conduzir um processo, porque é até uma coisa que se cria uma expectativa do lado das pessoas, de uma forma a tentar entender que ali existiam N formas de relação que a gente pode ter com uma pessoa, né? Algumas das empresas, né, que eu acabei dizendo, a gente vou ter que anunciar aqui a compra do teu concorrente daqui a algumas horas. Adoraria ter te falado antes, mas estou te falando agora, antes, né, de você saber do mercado, queria que você soubesse de mim. E queria que você soubesse que, por mim, aqui, a nossa relação, a relação RD e você, ela continua, só que de outra forma. A gente pode continuar integrando os produtos, a gente pode fazer aqui, garantindo que a experiência do cliente continue a mesma, mesmo a gente não tendo, né, fazendo a compra aqui da sua empresa. Acho que tem muito valor nisso, né? Passados alguns anos, né, algumas dessas empresas, dessas pessoas ali que eventualmente eu comecei uma relação, mas ela não terminou né, da forma como o outro lado gostaria, viraram amigos, né, são pessoas próximas que me indicaram depois, olha, sei que você olha aquisições aqui, dá uma olhada nessa empresa aqui que eu conheci. E eu acho que mesmo vale aqui para o caso do corretor, né? Puxa, conhecer, criar um vínculo com uma pessoa que passa por uma experiência agradável, puxa, de confiança, pode ser que a pessoa não feche o apartamento, mas que tenha um vizinho que está pensando em se mudar. Ou tem alguém da família que está vindo para a cidade e quer comprar um apartamento. Puxa, e aí a pessoa vai falar assim, puxa, você conhece alguém aqui que pode me ajudar a conhecer o mercado? Assim, uma experiência bem-sucedida, ela é ótima para você, a referência vir automaticamente na sua cabeça. E o contrário também é verdadeiro. Quantas vezes a gente não passa por experiências de compra ruins, mal sucedidas, onde a gente se sente lesado, enganado pelo vendedor, que quando alguém te pede a referência e você que deveria fazer o papel de marketing, você vira o anti-marketing do negócio, né? Eu mesmo já, assim, em ocasiões que passei por um tipo de atendimento que eu não achei bom e alguém me pediu uma referência, já falei, olha, já fez esse tal lugar? Eu falei, passei por uma experiência nesse lugar, a experiência não foi boa por conta disso, disso, daquilo. Informação, se você segue adiante, segue contigo, mas muitas vezes o próprio cliente é o próprio marketing, né? Então, a gente vê isso assim, trazendo para um contexto completamente diferente, né? Medicina funciona muito assim, né? A gente quer, né, precisa de algum tipo de especialista específico, a gente não, né, às vezes busca o Google como uma referência, mas na maioria das vezes a gente pergunta para a família, né? Alguém conhece um bom profissional de tal área, ou pergunta no grupo de amigos, né, de olha, estou precisando me consultar com esse tipo de gente, alguém conhece, pode indicar alguém. Indicação é muito forte e a indicação funciona muito bem quando a experiência é muito boa por alguém que passou, né, por uma experiência de compra de um determinado serviço ou produto. Com o corretor não vai ser diferente. É até legal o que você acabou de falar, que assim, eu tenho uma coisa muito comigo de que assim, nem todo mundo que está tentando comprar um imóvel entende o que é um imóvel, né? Entende o que é ter um imóvel de fato, né? Ser proprietário de um imóvel, entender o que é registro de imóveis, entender o que é uma escritura, entender muitas vezes o que é alto padrão, médio padrão, baixo padrão. Eu brigo muito. Eu mesmo não sei. Eu brigo muitos corretores que eles falam, não, isso aqui é alto padrão. Às vezes o cliente não faz nem ideia. O que é o parâmetro para ser alto padrão, né? Para você pode ser uma coisa, às vezes para você ser alto padrão é ter uma piscina na sacada, né? E para outro é ter um piso muito legal, né? Então, assim, esses conceitos são muito enviesados para quem está dentro do mercado ali trabalhando todo dia, né? E a gente tem que tentar facilitar essa transição da informação, né? Essa conscientização. E assim o corretor pode atuar muito bem, né? Essa consultoria que ele pode entender que é de graça no primeiro momento, mas depois ela vira indicação, vira networking e tudo mais, ela é muito valiosa, né? Até eu dei exemplo em outros podcasts aqui, mas não custa lembrar, vários amigos me ligam para pedir opinião de imóvel, né? E eu faço questão de dar para todo mundo. E assim, se acho ruim, eu falo que é ruim e por que é ruim, né? Qual que é a minha visão sobre aquilo? Siga se achar pertinente, né? E quando eu acho bom, também falo muito bem, falo bem do incorporador, falo bem ou de quem construiu, enfim. Porque eu tive boas referências e entendo que aquele imóvel é bacana. Mas se eu falar para ele, é de alto padrão,
mudou zero a vida dele, né? Que porra é essa? Só talvez signifique que é mais caro, né? Mas e aí, né? Então, tem muito isso, sabe? Que eu acho que essa tentativa de aproximar do cliente, né? Também entender não só o momento de compra dele, mas também entender as necessidades até de informação, né? Porque, assim, se chegar para uma pessoa que... Daí falando um pouco da RD lá. Chegar para uma pessoa que está começando agora a mexer em site, assim, na internet, não sabe direito ainda o que é uma landing page, não sabe direito o que dá para anunciar no Facebook e tudo. Você chega e vai para ele já com a ferramenta toda, mostra na tela, tudo. Não adianta nada. Fracasso. Fracasso. A pessoa vai cancelar em pouco tempo se ela compra, né? Não, se ela comprar vai ser uma experiência compra, né? Horrível. Isso. E na maioria das vezes não vai comprar, exato. Na maioria das vezes vai até se assustar, né? Fala assim, o que é isso? Isso aqui tá muito longe para mim, nem sei o que é esse negócio. E tô gastando dinheiro com isso, né? Já gera aquela experiência ruim. E a gente tem a falsa impressão que no mercado imobiliário, por todo mundo morar debaixo de um teto, todo mundo conhece. Mas, muitas vezes a pessoa não sabe qual que é a diferença de um registro na parede e outro, assim, na altura, alto na parede e outro embaixo. Isso é uma coisa pertinente que você pode explicar para ela, né? Isso aqui pode ser pro filtro da água, isso aqui é para uma pia, alguma coisa assim. Exemplos, né? E assim, a gente tem o comum entendimento de que todo mundo sabe tudo sobre imóvel e, na verdade, muito pelo contrário. E isso acho que é uma das coisas que os corretores de sucesso que a gente entrevistou aqui tem muito, né? Esse ar de realmente prestar um serviço, não ser só um intermediador da venda, né? Não é só assim, assina o contrato, tá aqui seu imóvel. Não. É fazer todo o antes, explicar tudo, inclusive o contrato, né? Explicar todo aquele contexto, tudo que é o imóvel, tudo, por que ele funciona daquele jeito, por que ele foi pensado daquele jeito, o que são as coisas que tem lá, o que é pertinente de manutenção, o que não é. Um imóvel, daí vamos falar de alto padrão, o que ele acarreta de custos adicionais, o que não, enfim, o que significa esse negócio. E depois explicar o contrato, depois fazer uma boa pós-venda, indicando muitas vezes. Todo mundo acha que conhece o encanador, né? Quebrou o cano na parede lá, todo mundo acha, tem um monte de gente que não sabe para quem ligar. Então o corretor pode atuar muitas vezes como um chofer de serviços, né, do imóvel, né? Super. Quando você mudou para Floripa, você deve ter passado por coisas assim. Só perrengue, tomando decisões ruins, assim, né? Acho que muita tentativa e erro que eu poderia ter assim, evitado se tivesse algum suporte ali nesse processo, né? E engraçado você falar isso, né? Porque o mundo de software, ele passa... a gente fala que as relações comerciais, ela está numa terceira fase, mas ela vem de 3 grandes fases, né? Uma primeira, que é o que a gente chamava de sales-led, né? Ou liderada pelos times de vendas, né? Por vendas, em que praticamente, né, quando você ia comprar um sistema, você não sabia nada daquilo, era um vendedor te abordando, falando, já ouviu falar, né, de tal sistema? Olha, tem aqui, deixa eu te explicar um pouco do que é. E ele te educava nesse processo. Passado alguns anos, a gente começou a ver um monte de empresas, e a RD ajudou as empresas a fazerem isso, o processo que a gente chama de marketing-led, né, o liderado por marketing, que a gente já passa a educar as pessoas, né, na jornada de compra, muito mais por materiais, por e-books, por eventos, por, né, lives. Isso aqui, de certa forma, é um processo educativo, né, que vocês fazem aqui para os corretores, né, mas é uma iniciativa que, né, que marketing faz de uma forma mais abrangente para todo mundo. E a gente está vendo uma terceira fase que a gente chama de product-led, né, que são as experiências lideradas pelo próprio produto. E as melhores empresas de software, o approach mais atual, são as empresas que usa o meu produto antes mesmo de comprar, seja dando um período de teste, né, gratuito para as empresas usarem, seja aquelas versões gratuitas que a gente tem no produto, né? A gente estava falando sobre o Trello, né, como uma ferramenta gratuita que as pessoas podem usar. O Trello é uma ferramenta de uma empresa que chama Atlassian, que é uma empresa australiana listada na bolsa, que vale dezenas de bilhões de dólares, e uma das empresas mais saudáveis financeiramente, que tem uma série de produtos que eles pegam um pedaço, entendem que podem servir como educação para os clientes na jornada de compra,
e deixam os clientes usarem esses produtos assim, de maneira gratuita, né? Tem N formas que a gente pode fazer, né? Diferente, e para diferentes mercados você tem diferentes aplicações aqui, mas você estava me falando aqui, né? Puxa, tem muita gente que não entende nada. Eu falei, cara, eu não entendo assim, nada de apartamento, eventualmente, em um momento que eu estiver considerando fazer essa compra, seria ótimo se eu tivesse alguém me ajudando a me educar mais sobre isso. E tem muita dúvida assim, que é pertinente para diferentes tipos de empresa, né? Vou dar um exemplo que até eu já te procurei para discutir sobre, que é o uso do FGTS. Né? Por quem trabalha CLT, tem lá uma contribuição que cai no FGTS, que é super difícil de usar, é um dinheiro que você tem poucos usos, mas é uma ótima fonte de financiamento, entrada para determinados tipos de produtos imobiliários. Eu acho que a dúvida que eu tinha, assim, boa parte das pessoas que trabalham nas empresas também tem, mas tem lá um dinheiro guardado no FGTS, que pode ser um super insumo aqui para as pessoas criarem conteúdo, criarem um evento, né? Criarem um grupo de WhatsApp para discutir como se usa o FGTS na jornada imobiliária. Telegram. Telegram. Que hoje em dia está muito em alta. Total, assim, tem N canais, N formas diferentes, e a gente está falando assim, ó, do nicho. Nicho, do problema, né? Dá pra gente aqui, ó, viajar e listar uma série de ideias. Puxa, aqui eu tô super de acordo contigo, assim, ó. Não dá para o corretor, assim como muitas vezes nem os vendedores dentro das empresas, né, os consultores de vendas, não dá para esperar que o marketing vai fazer. Puxa, que se ele fizer isso, ele vai ter um ganho, ele vai sair na frente e vai capitalizar, vai ganhar em cima disso ao longo do tempo, né? E uma das coisas que os corretores pouco tangibilizam, né, na carreira deles é justamente isso, né? Se o marketing está fazendo no lugar do corretor, significa que o marketing está ganhando muito mais dinheiro, né? É verdade. E isso, assim, dependendo da visão ali, é um problemaço, né? Problemaço. É que tem gente que se contenta com pouco, faz uma venda a cada semestre e tá tudo bem, porque vai ali ganhar 3 mil por mês e é isso que ele está satisfeito. Mas tem gente que quer ganhar 50, 60, 100 mil por mês vendendo imóvel, né? E esses insights são muito pertinentes para esse tipo de gente. Porque, literalmente, outro dia a gente estava fazendo uma discussão interna, né? De como... Porque a gente olha muito o growth marketing, né? Sim. Não é nem o growth hacking, é mais growth marketing mesmo, que assim, voltado para crescimento rápido com retenção dos clientes e tudo mais, né? Tentando elaborar hipóteses para conseguir ou reter mais os nossos clientes ou adquirir de uma forma mais rápida os clientes que a gente está adquirindo. É rapidinho, você lista 5, 6, 7, 8 coisas que você pode fazer, né? E claro que você depende muito do time de vendas para executá-las, né? Na verdade, depende mais deles do que tudo. E se não tiver um engajamento, se a galera sempre quiser fazer o mesmo, vai continuar na mesma, né? Vai continuar ganhando 2, 3 mil por mês e é isso. É isso aí. A gente até compartilhando um case, foi bem nessa época aí, a gente foi fazer uma esteira assim, de tratativa, né, para os clientes em prospecção, e a gente fez alguns momentos que mandavam uma pauta de um blog lá para o cliente, outro momento que mandava também um podcast. Então, né, não ficava só ali, você já ouviu falar em tal empreendimento, né? Mas de forma criativa, tava vendo isso daqui, lembrei de você é do mercado, né, de tecnologia, esse podcast aqui e tal. Então, atuar, né, de uma forma criativa ali para ir se conectando com o cara. E a gente passa por diversas experiências assim que essas formas podem ajudar, né? Uma coisa que eu gosto demais, assim, vejo muito, uma tática antiga, vejo como funciona, são aquelas calculadoras quando você tem uma dúvida, assim, né? E esses dias um amigo meu falou, tava indo para um regime de contratação PJ, ele, puxa, vou sair do CLT para o PJ, achei essa calculadora aqui, me mandou. Eu falei, deixa eu ver. Daí entrei, era já uma empresa de contabilidade, né? Falei, puxa, sacada dos caras, né? Já montaram a calculadora, tem um monte de gente acessando, já estão super bem ranqueados no Google, já deve aparecer na primeira página. E a calculadora era, assim, um negócio super simples de, né, quanto é que você ganha no CLT, quanto você quer manter no PJ e tal. E tem um cálculo ali por trás da coisa que ela, né, já deixa pré-configurada, que é uma coisa super simples. E ela fala assim, puxa, super legal, assim, deixa eu te mandar o relatório aqui, me dá seu e-mail, WhatsApp e tudo. e eu acho que o mais importante, assim, ela pega teu e-mail, pega teu WhatsApp, mas ela já sabe também, olha, o salário que essa pessoa está calculando. Uhum.
Então, dependendo do salário que ela está calculando, eu tenho um determinado tipo de produto aqui ou não, né? Não, é muito, muito fera isso. Muito massa. Usando, até voltar no exemplo do FGTS, assim, ó, imagina se tem hoje eu pago aluguel. Imagina se aparece assim, ó, puxa, o que é melhor? Tá no aluguel ou sair do aluguel? Que é a eterna discussão do mundo imobiliário, né? Vale a pena, não vale a pena? Tipo, tem pauta pro resto da vida. Eu nunca vi, assim, pode ser até que tenha, se tiver alguém depois pede para mandar aqui pra gente e me manda, porque eu adoraria usar, mas uma calculadora que leve em consideração quanto eu tenho de FGTS, quanto que eu estou disposto a estar de entrada, quanto que eu pago de aluguel hoje e qual que é o cenário de tipo onde vale a pena, não vale a pena eu fazer financiamento. Não... Sim, é uma coisa... Projeta uma curva, em quanto tempo... Exato. Puxa, uma coisa simples, assim, que é um cálculo, puxa, dá para pensar, mas eu adoraria usar e eu daria os meus dados, assim, eu com falo... prazer. Com prazer. Falo para a pessoa, tenho tanto em FGTS. O seu salário ganho tanto. Puxa, estou disposto a dar tanto de entrada. Coisas que, às vezes, o vendedor, o consultor, o corretor demora para extrair do cliente, porque o cliente não está disposto a fazer. Eu daria em poucos cliques. Assim, estou falando e assim, se alguém tiver calculador, me manda que eu cumpro a palavra. Assim, vou fazer, porque para mim tem um valor já. Já tem um valor para eu entender uma coisa que eu não tenho a capacidade hoje de parar para pensar em quais variáveis, porque tem coisas que influenciam, né? Eu não sei quando eu posso usar o FGTS. Então, por não conhecer bem do produto, né, eu preciso ser educado nesse processo. E tem uma forma aqui que eu acho que, puxa, eu adoraria encontrar para ser educado, porque eu, né, gosto de ver, assim, e ver essa relação, essa comparação, que me ajudaria a entender se a decisão que eu tenho hoje, né, de estar em aluguel é uma boa decisão, ou se tem uma oportunidade melhor, que seria de, puxa, né, comprar uma unidade, investir um dinheiro, mas fazer um financiamento, mas ter um ativo no meu nome no futuro. Massa. Até isso mostra, com esse pequeno exemplo, né, o quanto que o mercado imobiliário não explora, né, essas soluções. Porque até, se for pegar até os grandes players, assim, pega os anúncios que esse pessoal faz. É só fachada do empreendimento, área de lazer do empreendimento, sonho em morar aqui. E a gente acaba entrando assim, se a gente não faz esse exercício de hipóteses o tempo todo, e o corretor tem que pensar nisso, hipóteses de como conquistar o cliente de uma forma mais barata, mais rápida, e de reter também aqueles que já estão na sua base, você cai nesse limbo de competir com o lead que está lá, R$120 o lead, e você tem que ter 100 para fazer uma venda. Então já está... Super difícil. Já está claro que pelo menos vai ser 12 mil uma venda sua, né? Então, assim, isso é muito importante, pessoal que está ouvindo aí, tirar de lição desse podcast, né? Que tem que sair um pouquinho da caixinha do mercado. Tá, quer continuar com as informações locais, tudo bem, mas começa a olhar o mercado de tecnologia, começa a olhar o mercado de... A inovação tem no mercado imobiliário também, mas, tipo assim, as empresas que mais estão disruptindo seus mercados, né? O que elas estão fazendo na força de vendas, o que elas estão tentando trazer diferente. Às vezes são soluções simples, né? Que dá para aplicar, dá para tentar tropicalizar para o mercado imobiliário e aplicar. Super. Calculadora de FGTS, uma delas, né? Eu tô esperando aqui alguém mandar. Mas fica tranquilo que o Evandro vai fazer essa conta com você depois. Então tá bom. Aí, ó. Vou vir o lead dele. Com prazer. Boa. E isso acho que é uma coisa que a gente não vê, né, Fer? Não vê com... Acho que talvez aí com nenhuma constância, né? Isso mesmo. É muito aquilo, né, de conectar com a criatividade, né? Exato. Trazer o diferente. Com a necessidade do cliente. Né? Pensando no cliente. E muitas vezes o marketing lá no back-office não vai conseguir enxergar isso com facilidade, né? O que o cliente está falando lá na ponta. Tá falando pro corretor, né? Para dar já que a gente está falando de tendências aqui, falando um pouco de marketing, aproveitar para arriscar um pouco dos meus pitacos aqui, que tem uma coisa que está muito em moda também no mundo de tecnologia, que são as comunidades, né? Cada vez mais se fala sobre comunidades e as pessoas, né, estão discutindo sobre um determinado tema, sejam em canais como Slack, sejam, né, dentro de grupos de WhatsApp. Isso está acontecendo pra caramba. E a comunidade tem um poder, acho que muito relevante, que é o fato de você ter um grupo eventualmente interessado dentro de um determinado assunto, e esse grupo aqui ele pode funcionar, né? Ele está discutindo e está sempre se alimentando de informações sobre um determinado
ponto, né, um determinado tópico. Algumas empresas começaram a sacar isso, começaram a sacar que tem que as pessoas estão se agrupando, estão se reunindo e elas estão fazendo o papel de deixa eu tentar moderar ou cuidar ou curar dessas comunidades para facilitar a organização e o trânsito de informações desse grupo, mas o fato de eu dominar e ser o dono um pouco dessas informações aqui me facilita para entender quais são os principais tópicos aqui discutidos, necessidades, e eventualmente eu prover soluções que esse grupo, né, que essas pessoas aqui precisam. Então, uma empresa que eu acho que faz, assim, que entendeu isso há muitos anos atrás, fez isso muito bem e que trabalha com comunidades super pequenas, que é a Natura. A Natura entendeu que existem, né, assim, foi construindo um negócio em cima dos consultores, ou na maioria das vezes, né, consultoras, que, na média, atendem um grupo muito pequeno. A minha mãe é consultora Natura. Minha mãe não faz isso para ganhar dinheiro. Mas, quando minhas primas, meus tios, né, as pessoas da família querem alguma coisa... As amigas do salão. Assim, as pessoas próximas, né? Eu mesmo quero alguma coisa da Natura. Puxa, quem vem à minha cabeça é minha mãe e eu faço o pedido com ela. E as pessoas, assim, a minha mãe não faz disso um negócio, mas para a Natura entender que ela é uma pessoa que está numa comunidade que é assim, um grupo pequeno, é uma família. Né? A gente nem pensa que a própria comunidade pode ser a nossa própria família ali, né? E permite, né, ou traz um benefício para que se relaciona com essa pessoa, entendendo ela na posição de líder da comunidade, eu acho que tem um efeito assim, assim fantástico. E, em especial, né, os líderes de comunidades, eles são micro-influenciadores. São pessoas que, dentro de um determinado local, assim, elas influenciam aquela região, a decisão de compra de algumas pessoas. Né? Recentemente, estive com um amigo também que vendia soluções de pagamento para estabelecimentos comerciais. Né? E ele falou que o time dele de vendas ele procurava muito entender, dentro de um determinado bairro, de uma determinada região, quem eram os donos, os varejistas que influenciavam as decisões de outros donos. Porque, né, aparentemente, num determinado local tem um comportamento de o que aquela pessoa está usando, o que aquela pessoa está fazendo. Né? Então, esse cara é um influenciador e estar presente na vida daquela pessoa pode te influenciar e levar seu produto para outras pessoas depois. Né? E não está no Instagram, né? Muitas vezes está no mundo físico, né? Sim. A gente olha muito para o digital como uma alavanca, mas tem muita coisa acontecendo no mundo físico que a gente tem que considerar também. Né? Massa. Até a gente usa muito isso no mercado imobiliário para grupos econômicos. Quer dizer, profissionais em comum, né? Então, médico. A gente entende que médico é muito difícil ter agenda com ele. Ele é muito ocupado, sempre está dando plantão e tudo. Só que ele tem dificuldade até de gerir seu patrimônio financeiro por conta disso, mas ele ouve um médico que sempre é referência. E essa a nossa busca constante, porque se a gente acerta esse médico referência, a gente vende 20 apartamentos, sabe? E assim, né? Em um mês. Então, e as reuniões não são muito para expor produto, não, é só para falar, aquele cara comprou isso. Né? Não estou exagerando, né? Mas tem muito isso, né? Mas criar o vínculo, né? Criar o relacionamento que você sabe que é importante para o seu negócio, mas também respeitar o tempo e entender que esse vínculo ele não é um vínculo transacional. Eu acho que essa cabeça para mim é muito importante, né? Entender que entrar numa relação ou, né, dentro de uma comunidade, ter o interesse genuíno em entender quais são, o que está na pauta da pessoa nesse momento e como é que você pode ajudar. E entender que, eventualmente, algum dia pode surgir uma pauta que o seu produto ou seu serviço encaixa muito bem. Se você tiver ajudado em 2, 3 pautas que não tem nada a ver, as chances de você estar bem posicionado para ser a pessoa a tomar o direito de ser o escolhido naquele momento é muito maior, se ele já tem uma relação de confiança. Né? Sim. O Henrique, até acho que aproveitando, tentando dar um último insight aqui, puxando um pouquinho o mundo de tecnologia, que eu acho muito interessante, né? Que é uma coisa que eu sou muito curioso, então eu sempre tentei buscar bastante meios de atrair clientes ou então entender melhor meu cliente, talvez usando, às vezes, que nem você falou, né?
você falou da calculadora, mas usando uma landing page, usando um acesso ao cliente facilitado, que hoje em dia todo mundo está com o celular na mão, entra ali e faz algumas ações dentro da página, que isso pode te favorecer na interpretação de qual que é o sentimento da cliente ou daquele grupo de clientes naquele momento, né? E uma coisa que eu usei lá atrás, eu vi um negócio no Facebook, né, que surgiu na época que eu ainda fazia anúncio, né, fazia o marketing digital da empresa sozinho, que surgiu lá um negócio do LTV, né, que daí, tipo, toda a comunicação no Facebook era para e-commerce, assim, na época. Eu não sei como é que tá hoje, porque faz algum tempo que eu não acesso, mas assim, meio que você vai dando nota pro seu lead ao longo da jornada dele dentro do seu e-commerce. E claro, daí depois também você pode dar, daí depende da métrica que você usar, mas nota para o produto que ele comprou, daí aquele lead tem um valor X para você, ou ainda aquele cliente passa a ter um valor X para você. O que comprou mais tem valor X mais 10% e por aí vai, né? E eu tentei aplicar isso no nosso funil de vendas ali. Então eu fiz uma landing page só, dependendo do que o lead clicava, ele ganhava um score. Legal. Né? E assim, às vezes esse score ainda era só para o diferencial, onde, tipo assim, de 1 a 10, né? Que não faria tanta diferença ainda na minha nota final dele. Só que se ele cadastrasse, daí ele ganhava 1000. Então já destoou, né? Só que de 1 a 10 ali eu estava entendendo as ações dele no site. Então eu estava vendo que se a galera estava clicando mais na imagem, estava clicando mais no Saiba Mais, e daí rolava a página para baixo e tudo, conseguia fazer esse mapa. Daí quando ele ganhava 1000, significa que ele já pulou uma etapa, né? Então ele não é um lead qualificado ainda, mas ele já é um lead com maior potencial. Se cadastrou ali na minha landing page, que é melhor do que um formulário pronto no Facebook, que muitas vezes a pessoa até preenche automático ali e coloca o dado errado, né? Então, Ou nem lembra depois. Ou nem lembra depois. E daí com esse score, daí eu ia atender ele, eu sabia as coisas que ele tinha clicado, conseguia ver o que ele tinha, enfim, feito preliminarmente na minha página, e eu já usava aquilo de insight, ia classificando ele depois ao longo da jornada, com LTV, até a compra. Se ele comprasse um apartamento, ele ganhava 100 mil, né? E se reservasse, ele ganhava 50 mil. Às vezes ele reserva, não compra, mas para mim aquele cara ali é uma potencial compra a qualquer momento, né? E eu tenho que insistir muito com ele. Então eu fiz essa categorização assim, criei um mapa de nota dos clientes. E isso foi muito legal na época, porque gerou insights para novos criativos das redes sociais. Super né? legal. Tipo assim, isso aqui não está adiantando, agora, nesse momento, nesse empreendimento não está adiantando, vamos tentar afunilar, vamos para isso. Isso fez a gente gerar mais reservas e mais vendas. E isso, é claro que assim, é muito trabalhoso, né? O RD tá lá para ajudar pra caramba, só que eu acho que assim, é muito inteligente, sabe, para o mercado imobiliário começar a pensar nessas coisas. Porque assim, no final do dia, hoje, você não vai ter oportunidade de falar com todo mundo. E quando você tem oportunidade, você está descartando 99, né? Para vender para um. Então, começar a analisar que, além desses 99, talvez ali mais 999 passaram na sua vitrine, que é a internet, que é, de alguma forma, ali o seu canal de contato com o cliente. E você não pode negligenciar isso, é muito valioso, né? Você está assim, se você é vendedor e você coloca dinheiro no digital, você está gastando diretamente. Se você não é vendedor, você está gastando dinheiro de uma empresa que não está te dando tanto valor porque você não está ajudando ela a pagar a conta, né? Então, acho que isso é muito legal, assim, trazer ali do contexto da RD. Legal. E você, acho que mais que ninguém, sabe que lá devia ter isso aos montes, né? A RD era uma máquina, e é ainda, né, uma máquina de atração, relacionamento com a própria audiência, né? Além dos clientes, né? Tudo que você acabou de escrever agora, existe uma funcionalidade na RD que é o lead scoring, né? Que é exatamente você conseguir entender a partir de um sistema que usa os dados de perfil de uma pessoa, né? Então, puxa, por causa de compra de apartamento, né? Assim, se for uma pessoa provavelmente menor de idade, é muito improvável que ela vá comprar um apartamento, né? Então, idade pode ser um fator que influencia ou não. Não sei, estou chutando aqui, né? Mas você tem dados aqui sobre a pessoa e você tem os dados de comportamento, que clicou no botão reservar, né? Puxa, isso aqui me faz aumentar a pontuação ou diminuir, né? Conseguir entender essa jornada e entender quais são os eventos, né? Ou o que acontece ao longo dessa jornada
que você deveria te ajudar a conseguir separar, porque o score nada mais é do que um sistema para você conseguir dizer quem eu deveria priorizar e quem eu não deveria priorizar ainda, ou não está pronto ainda para estar comigo, né? Você falou, ó, tem um aqui que eu vou falar aí, 999 que passaram na vitrine, mas eu tenho que ter um sistema ou tentar otimizar o meu tempo com esses 999 para entender que, eventualmente, desses 999, tiveram 90 que passaram mais de 15 segundos na vitrine, tiveram 10 que chamaram outra pessoa para olhar a vitrine, e tiveram 2 que tentaram entrar na loja. Estava fechado, mas eles tentaram abrir a maçaneta. Essas coisas são super importantes para você conseguir falar, puxa, a partir do momento que eu terminar essa interação ou com essa pessoa que ela voltar para o funil, eventualmente, né, continuar na jornada de compra comigo, tem um próximo da fila. E eu preciso saber, ou eu preciso otimizar meu tempo para saber com quem eu falo, né, qual é o próximo da minha fila aqui, né, da minha audiência. Isso é super importante. Sim. Até uma coisa interessante que eu percebi também, trabalhando muito no mercado imobiliário. Geralmente, o que a gente faz? Procura uma empresa que faz publicidade no mercado imobiliário para contratá-la, porque é um mercado bem específico e tem algumas amenities ali que precisam ser respeitadas para conseguir chegar na venda, né? Mas, de fato, essas empresas de publicidade que a gente acaba contratando, elas têm ali um viés muito de falar só do custo do lead, né? E assim, então, beleza, a gente vai fazer campanha, não vale a pena fazer landing page, porque landing page fica o custo do lead muito alto. O número é o quê? 100 leads, uma venda. Então, não importa onde a gente fizer, tem que ser isso, né? Seguir essa régua. E o que é o problema disso? Que não é feito todo o mapeamento da jornada do cliente. E eu, nesse estudo que eu fiz lá atrás, o nosso lead que entrava na landing page, cadastrava e tudo, e eu conseguia também, daqueles que não cadastraram, alguns dados. Eu não sei que o Henrique entrou e clicou, mas eu sei o metadado, né? Eu consigo entender que tantas pessoas entraram e ficaram ali um tempo na página e tudo, e consigo fazer algumas metas. Só que daí, esse pessoal que se cadastrava na landing page, que era muito mais difícil, entre aspas, né? Ele entrava, tinha que colocar o nome, daí tinha algumas perguntinhas que ele respondia ali e tal. Era tipo assim, era cerca de 3 vezes mais caro esse lead. Na época era R$50 do Facebook e era 150 esse que a gente pegava na landing page. Mas depois, a cada 20 desses, a gente vendia uma. Legal. Então, do 100, né? Sim. Então, eu vi assim, depois não era o custo do lead que importava. É o custo da venda. É o custo da venda. Então, isso me mostrou que assim, a gente tem que fazer uma reflexão muito mais profunda dos dados. Né? Que não é só colocar um monte de anúncio lá na sonhe em morar aqui, o empreendimento dos seus sonhos, compre e tal. Não, tem que começar a pensar em estratégias para a gente começar a entender melhor esse cliente, melhorar a jornada dele, ou ainda melhorar a sua percepção dos dados que você está gerando, que você nem sabe, né? E a partir disso ter bons insights para novas hipóteses e fazer de novo, né, Fer? Isso, eu até estava pensando aqui, nem só em prospecção, né, falando de anúncios, assim, mas, por exemplo, analisar os dados do perfil dos clientes que a gente já tem, né, dentro de casa. Exato. Muitas Quem vezes não são é só eles? não é só ir de novo, né? Isso. Parar e olhar o que tem dentro. Isso mesmo. Né? Ô, Henrique, a gente está chegando no final, velho, da nossa conversa. Acho que passou rapidão aqui, nem sei quanto tempo que deu. Mas se puder deixar uma mensagem final aí, pessoal, o que você tirou talvez de valioso aqui dessa conversa e o que você pode deixar de valioso, pessoal, vai ser bacana. Legal. Bom, a primeira mensagem que eu estou esperando, a calculadora do FGTS. Quem mandar aí, por favor, manda aí depois para o pessoal da Bravo passar para mim. Boa. Bom, obrigado demais pelo convite. Super legal estar aqui. Super legal a iniciativa. Como falei, eu acho que de certa forma isso aqui é uma forma de educação, né? De falar com esse público importante que é o corretor. Vou deixar uma provocação, porque eu acho que já que vocês estão fazendo um material legal aqui de marketing, né? Será que não tem um próximo passo de se relacionar com esses corretores para um evento, para uma comunidade, né? Como é que traz mais coisa para eles? Mas eu acho que a principal provocação é para os próprios ouvintes, corretores aqui. O que vocês podem fazer? Como é que vocês podem pensar na base de vocês, do negócio de vocês? Porque acho que a Fer falou, né, que em suma são profissionais autônomos, né? Então eles são donos do próprio negócio.
E eu não tenho dúvida de que tem muita gente aí que, se rolar o WhatsApp para baixo, vai ver conversas com pessoas que em 2019, em 2020, não era o momento, mas que talvez essa pessoa esteja agora considerando pensar em alguma coisa, ou muito perto de voltar a considerar, está com a mesma dúvida que eu, e que dá para fazer um trabalho de, colocar cadastrar esse contato em algum lugar, começar a criar uma dinâmica de relação com essas pessoas, sem necessariamente ser aquela coisa transacional de, olha aqui o encarte do empreendimento, né? Tô te mandando folder aqui, se tiver alguma dúvida, fala comigo, né? Puxa, eu já recebi N dessas coisas, eu falo assim, cara, mas eu tenho um monte de dúvida, mas eu não consigo ter uma dúvida sobre o seu encarte, porque eu ainda estou na fase, né, 2, 3 passos para trás. Então, acho que pensaria muito sobre essa perspectiva aqui, mas, de novo, parabenizar vocês e agradecer pela oportunidade de estar aqui, porque acho que essas trocas aqui, para mim, são muito ricas e aprendi mais sobre o mercado imobiliário. Acho que, como entusiasta de negócio, empreendedorismo, e esse que é um dos maiores mercados do Brasil, né, disparado, assim, indústria de construção civil e mercado imobiliário tem muita coisa legal e é um mercado muito grande. Então, dá para fazer muito dinheiro para todos os players da cadeia. Já foi super legal aprender com vocês também. Então, obrigado. Massa, Show demais. massa. Obrigado mais uma vez aí, velho. E para quem assistiu esse podcast e achou massa o que a gente falou aqui, entendeu que tem outros caminhos para construir vendas além daqueles que já eram conhecidos por você, compartilha aí com os amigos, compartilha com os grupos aí que o Henrique acabou de falar, crie comunidades, ajude a gente a divulgar esse conteúdo riquíssimo. Nós também vamos fazer o nosso esforço daqui, né, Fer? Isso mesmo. E se tiver ideias aí para novos conteúdos, compartilhe com a gente também, comenta aqui embaixo. Pode ser aqui no próprio YouTube, pode ser nas todas as redes sociais que a gente divulga, ou ainda até no Instagram lá, se a gente tiver mais à vontade, mandar alguma coisa em box lá. A gente também está sempre online, sempre à disposição para crescer esse canal e crescer a comunicação pertinente para a evolução do nosso mercado, né? Perfeito. E é isso, gente. É Valeu isso. aí Até e vamos para a próxima.